Olá, sejam bem-vindos ao podcast onde eu me encontro, onde eu, você e todos nós nos encontramos. Bom, eu acho que essa foi a introdução que eu fiz no primeiro episódio do nosso podcast. Eu não vou me recordar muito bem, desculpa por isso, mas eu ainda estou em fases de teste, tá? Com o tempo as coisas vão se ajustando. Eu queria agradecer a todo mundo que me deu um feedback positivo. Todo mundo que me deu um feedback, na verdade, não só os positivos, mas do primeiro episódio. E fiquei muito feliz que todo mundo gostou, que todo mundo vibrou, ficou bem empolgado com a minha decisão. E eu espero que vocês gostem dos próximos episódios também. Eu não consigo postar ainda um por semana, porque a faculdade está me demandando. Ai, tá me tomando muito tempo. E demandando, lembrei a palavra. Mas a faculdade está me tomando muito tempo. E eu não achei que fosse ser tão corrido assim, gente. E trabalho, e assignments, e aulas, e provas, e tudo, trabalho em grupo. Hoje eu tenho uma possível apresentação, que eu nem sei se vai acontecer hoje ou não. Mas, enfim, eu espero que não, eu confesso. Mas se você quiser saber um pouquinho mais desse processo de faculdade, como foi até eu chegar aqui na Irlanda, sobre essa questão da faculdade mesmo, como faz para aplicar, como foi que eu fiz. É o primeiro episódio do nosso podcast, você volta lá e escuta. Ficou bem legal, eu gostei bastante. Acho que eu falei coisas bem interessantes que todo mundo sempre fica na curiosidade de saber. Mas se ficou faltando alguma coisa, a gente pode fazer um novo episódio sobre isso, uma atualização mais pra frente, e não tem problema, tá tudo bem. Então, o podcast de hoje, eu decidi falar sobre a minha história com a Irlanda, sobre a minha chegada. E, como eu disse pra vocês, hoje eu tenho uma possível apresentação, enquanto eu converso com vocês e eu falo um pouco sobre, né, essa história do podcast, sobre tudo isso. Eu vou fazendo a minha make, porque é assim, gente, que funciona a vida. A gente tem que unir o útil ao agradável. A gente nunca pode estar fazendo, bom, pelo menos eu nunca consigo não. Ah, eu tô muito em contradição hoje, gente, me desculpa. Acho que eu tô um pouco nervosa com essa apresentação. Por mais que eu seja muito boa em public speaking, né, como vocês podem ver, apesar de não ter um público aqui, tem um público aí, né, me ouvindo. Mas eu sou muito de boa, eu sou bem confiante quanto a isso, eu sempre trabalhei isso muito na minha cabecinha. Mas ainda assim, eu fico nervosa, né? Ainda sou um ser humano, ainda tenho um lado tímido. Eu sou assim, apesar de não parecer, e muita gente achar que não. Se vocês estiverem ouvindo um barulho mais a fundo, eu tô lavando roupa. E é assim, gente, que vai acontecer. É o tempo que eu tenho, é o momento que eu posso, não posso fazer muito nada quanto a isso. Me desculpem, eu prometo que um dia melhora. Eu acho. Bom, então vou conversar um pouquinho com vocês da minha história com a Irlanda, sobre como foi quando eu cheguei aqui, como foi para arrumar trabalho, moradia, todas essas burocracias que quem geralmente costuma vir fazer intercâmbio aqui na Irlanda busca saber. Bom, eu cheguei aqui na Irlanda em 2024, fevereiro de 2024, e como eu já falei no podcast anterior, mas eu acho que eu vou estar sempre tendo que relembrar sobre isso aqui, eu vim pra Irlanda não por conta da maioria, do mesmo motivo que as pessoas vêm, né? Ai, vocês acho que me entenderam. Não pelo mesmo motivo que a maioria vem, isso que eu queria dizer. Geralmente as pessoas vêm pra cá porque é um dos países da Europa que fala inglês também. E aí elas têm a oportunidade de vir pra aprender inglês também, né? Acho que é isso que as pessoas geralmente me contam. Mas sim, eu vim porque eu tenho família aqui. Eu tenho uma tia, um tio e um primo que moram aqui. E não, gente, o meu primo não é filho da minha tia. Ele é filho de outra tia, mas é a mesma família, tá? No problems. E aí eu vim pra cá porque eu sempre quis vir pra Irlanda desde que minha tia mora aqui. Em 2019, eu vim pra cá no finalzinho do ano. Meu tio falou assim: vem pra pelo menos passear, viajar, então. Aproveite essa oportunidade. Eu tinha terminado meu TC, que era o meu Teacher's Course. É bom pra ti, vai te dar um currículo maior, aquela coisa toda. Eu falei assim, por que não? A gente juntou dinheiro, meus pais fizeram tudo meio que assim, né, como eles podiam. E eu vim. Passei um mês aqui, depois eu voltei pro Brasil, arrumei meu emprego e, vim pra passar férias. Gente, o que aconteceu logo depois quando eu voltei? Eu voltei dia 3 de fevereiro de 2020. Um mês, praticamente, antes de estourar a pandemia, gente. A minha tia chegou aí pro Brasil. Eu cheguei no dia 3 e a minha tia chegou dia 4. Porque quando eu comprei as passagens, eu precisava estar um dia antes
aqui porque eu já ia começar a trabalhar. E a minha tia já tinha comprado a passagem dela pra ir também pro Brasil. E um dia depois, então a gente não tinha como vir juntas. Ir juntas, né? Então, eu cheguei um dia, minha tia chegou no outro. E a minha tia ficou lá no Brasil, faltando, acho que, uma semana pra minha tia voltar, alguma coisa assim. Começou a surgir os burburinhos do Covid. E aí a minha tia voltou meio que às pressas pra Dublin. E voltou cheia de luva, cheia de máscara, aquela coisa toda, porque o pessoal que tava falando que tava acabando, a galera tava comprando. Aqui o surto tava bem maior já, sabe? Já tava uma coisa bem mais falada, né? E também a gente é brasileiro, né? Sabe como é que é brasileiro? Brasileiro não é nada, tranquilo. Pula, bom, não todo mundo, né? Mas pula pra, tipo, a gente preso dentro de casa, sem poder fazer nada. Eu que tinha dado 6 meses de aula, eu era professora praticamente há 6 meses, tive que começar a dar aula online. Eu literalmente me tornei uma professora híbrida graças à pandemia, né? Eu comecei a dar aula em 2018, em agosto de 2018, se eu não me engano. E aí, logo depois, boom, já começou a pandemia. Então, eu fiz a minha experiência ali de primeiros anos de dando aula, literalmente híbrido. Foi uma doideira. Mas, enfim, logo depois aí eu comecei a estudar a possibilidade de vir fazer o meu tão sonhado intercâmbio. E aí ia vir pra Irlanda, porque eu gostei daqui, minha tia morava aqui, tinha um apoio. Mas eu sempre tive muito um receio de vir e deixar a minha avó. Pra quem não sabe, eu tenho uma avó acamada e ela é o amor da minha vida. A minha avó é o amor da minha vida. Ela é o ser mais incrível, mais lindo que eu já conheci no mundo, é a minha avó. E eu não vou ficar falando muito sobre isso, senão eu vou chorar. E eu não quero chorar porque eu tô me maquiando, porque eu tenho uma possível apresentação hoje, como eu já disse. Mas a minha avó é o amor da minha vida. E aí, ela é acamada, já tem um tempo. E eu sempre tive esse receio de vir e senti que eu tava abandonando ela, porque eu sempre ajudei muito em casa com ela. E aquela coisa toda, né? Que quem tem uma experiência parecida vai me entender. Então, eu acabei, ficando muito do Brasil, veio a pandemia, ficamos, né, presos. Quem respeitou, né, ficamos presos nos países, cada um no seu canto, no seu lugar. Ninguém entrava, ninguém saía. A minha tia ficou 4 anos sem ir para o Brasil, né, porque a pandemia aqui, querendo ou não, ela foi levada bem mais sério. Infelizmente, para quem é do Brasil, a gente sabe que a pandemia não foi tão levada a sério assim. Então, muitas pessoas conseguiam ainda se sair, se locomover. Aqui, a minha tia, na época, contou que eles não podiam ir a tantos metros longe de casa. Então, se a Garda, que é a polícia daqui, pegasse você a tantos metros da sua casa, você ganhava uma multa, né? Coisas assim do tipo. Então, quando eu digo seriedade, é essa seriedade que eu quero informar para vocês. Não só a conscientização de cada ser humano, por si só. Mas, enfim. Veio a pandemia, comecei a dar bastante aula, né? Comecei a dar aula em vários outros lugares. Comecei meio que fazer meu cantinho ali, minha carreirazinha de professora, né? Então, eu não fui deixando... Fui meio que deixando de lado essa ideia do... Acabei deixando um pouco de lado essa ideia do intercâmbio, mas nunca desisti, porque era um sonho e esse sonho sempre esteve ali há muitos anos, há muito tempo. Pra quem é meu amigo, assim, de anos, a galera sabe que eu sempre falei que eu ia fazer intercâmbio na Irlanda. Não é assunto de, quando eu fiz 20 anos. Não, é assunto de, 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu falava isso. Quando eu for fazer intercâmbio na Irlanda, piriri, pororó, pereré. Sim, gente, nesse nível. Eu sempre tive esse sonho de fazer o meu intercâmbio na Irlanda. Eu sempre quis vir pra cá. E ter o apoio da nossa família, como eu já disse, isso faz toda a diferença quando você vem, né? Querendo ou não, você vir com uma parte da sua família aqui, já é uma estabilidade, já é uma coisa que você tem um pouquinho maior, né? Seja emocional, seja financeira. E aí, sem querer, eu fiz um link perfeito aqui pra vocês, que foi que quando eu cheguei, eu tive muito problema pra arrumar emprego. E a Thaís foi da época... Não sei, gente. Eu acho que arrumar emprego quando você chega aqui na Irlanda vai muito da sua sorte também. Vai muito do seu ser.
Eu cheguei no mesmo dia que um outro amigo meu, que a gente se conheceu no hostel. Eu lembro, a primeira vez que eu vi ele, o Guilherme e o Igor. Um beijo pro Guilherme e pro Igor. Eles entraram no hostel e a gente virou amigos. A partir daquele dia, a partir dali, que eu cheguei, eu fiquei 2 semanas no hostel, né, primeiro, que eu fechei com a Blue Intercâmbios, o intercâmbio. E aí, quando a gente chega, a gente fica 2 semanas aqui, no hostel, e até achar uma casa, né, o tempo de você achar uma moradia ali fixa. E podendo se estender, se for o caso você não achar, né, você tem que pagar mais, mas eu não vim com tanto dinheiro, então não dava pra pagar mais, tinha que ser o emprego e o emprego, perdão. Tinha que ser achar moradia e achar moradia em 2 semanas. E quando a gente não sabe, quando a gente não tem muita noção, a gente fica mais um pouco desesperado, né? Aquela coisa de, eu preciso encontrar, eu preciso achar. Então, eu fiquei um pouco nervosa, mas no final dá tudo certo e cada um tem seu momento. Nesse hostel eu também conheci a Kelly, muito fofa, maravilhosa. Beijo, Kellinha. Ela é de Minas, os meninos são de São Paulo e nós nos tornamos amigos. Dentro desse nosso grupinho também tinha o Charles, que é francês, que veio pra Dublin pra trabalhar, sabe? Tipo, abroad, como é que fala? No exterior, perdão. No exterior. E ele veio pra trabalhar só, tipo, pra sair um pouco da França e ver como é que é a vida em outro país, porque aqui eles fazem muito isso. E aí ele veio, entrou também no nosso grupo, fazia parte do nosso grupo. E também tinha a Abigail, que é mexicana. Então, olha só quanto que já tava nossa diversidade do nosso grupo. E nisso a gente saiu, a gente foi pra pub junto, no comecinho, quando a gente chegou aqui. A gente foi fazer o nosso networking, porque aqui tem que ter networking. E você conhece pessoas bem legais no hostel também. É bom, tipo, pra você já fazer ali meio que uma amizade e tudo mais. Os meninos são meus amigos até hoje. Às vezes a rotina não permite que a gente se veja tanto. Mas eu falo com o Guilherme, eu falo com o Igor e com a Kelly e com o Charles e com a Abigail até hoje. A Abigail, inclusive, está trabalhando na filial da minha faculdade. Então, às vezes eu encontro com ela. E a gente faz esse tipo de amizade. Algumas vão durar mais do que outras não. Faz parte ali do processo, é a vida e tá tudo bem, né? É sobre. Enfim. Tive ali essa dificuldade de arrumar um emprego, como eu disse pra vocês. E se não fosse o link, né, que você deve estar se perguntando, que link é que essa doida falou que ia fazer? O link é justamente esse. Que se não fosse a minha tia e o meu tio pra me dar assistência aqui, eu não sei o que seria de mim. O meu primo Lucas sabia bastante coisa também e me alertou. Tipo, olha, não vai pra essa região aqui, cuidado com essa região aqui. Ah, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Não fica fazendo isso, não fica fazendo aquilo. Ele me deu bastante dicas de coisas que eu poderia me beneficiar ou não, assim como minha tia e meu tio. E financeiramente, como eu demorei a arrumar emprego e eu não vim com esse dinheiro todo, a minha tia me ajudou muito em questão de aluguel. E ainda ajuda quando eu preciso, tá? Obrigada, tia. Então, quando eu falo dessa assistência, dessa ajuda que às vezes a gente tem, é isso, sabe? Óbvio, significa que se você vier sozinho, você não vai conseguir? Claro que não, gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. É que cada pessoa, cada ser humano tem uma experiência e cada pessoa passa por uma situação aqui. E tá tudo bem, é só isso, sabe? Cada um vai ter uma prioridade, cada um vai ter um motivo pra estar aqui e é isso. Assim como as amizades que eu fiz ali no começo, eu ainda falo com elas, mas cada um tem um objetivo. A gente tava conversando sobre isso, eu encontrei com o Igor esses dias na rua. A gente tava conversando sobre isso. Tipo, no começo, cada um tem um objetivo, cada um tem uma prioridade. E não tem como, às vezes, você se alinhar completamente. No começo, às vezes, tá todo mundo meio que no mesmo barco. Que é no barco de arrumar emprego, de arrumar acomodação, aquela coisa toda. O Guilherme e o Igor, eles eram primos, então eles, querendo ou não, tinha como dar assistência um pro outro. Você tá naquele lugar de tipo, putz, são meus amigos, mas também não posso confiar também logo assim, né? Acabei de conhecer. Vai que o cara... Não tô falando que eles eram isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas vai que o cara é um drug dealer, né? Tipo, um vendedor de droga. Eu vou ficar confiando em qualquer um? Não. A gente não sabe do outro ser humano, do que ele é capaz, né? De fazer, de não fazer. Então, a gente tem que ter muito essa consciência e esse lugar de também saber separar as coisas. A gente tá num lugar novo, a gente não conhece tudo. Então, a gente tem que confiar, desconfiando sempre muito ali com o pé atrás. A Kelly já tinha, a irmã dela que morava aqui tinha 6 anos, ela ficou no hostel pra poder fazer amizade também, pra poder fazer o networking dela. Então, é bem diferente, gente. Cada pessoa
Vai vir com uma experiência, com uma prioridade e com um pensamento diferente. Entendam isso e a vida de vocês vai decolar quando vocês vierem fazer intercâmbio. E aí, consegui ali arrumar uma acomodação. Eu pagava 500 euros na época da minha acomodação para dividir o quarto com 3 pessoas. Era eu, uma paulista, que eu já vou chegar no assunto dela para vocês, e a uruguaia. A paulista é a Isabela, gente, que vocês vão ouvir muito falar sobre a Isabela provavelmente aqui nesse podcast. E eu não vou ficar dando spoiler do porquê, não. Eu vou deixar vocês curiosos para vocês assistirem e ouvirem o próximo podcast. E a Isabela, então, tinha outra brasileira na casa, a Nicole, e uma outra menina. A gente conseguiu essa casa através de uma imobiliária que tinha aqui, a Livin. Tinham 2 brasileiras anunciando a vaga delas. E calhou da gente pegar. E foi assim que a gente se conheceu. Eu conheci a Isabela quando a gente foi dividir o quarto ali, assim que a gente chegou. E a gente se odiava. A gente se odiava. Já começa que eu sou carioca e ela é paulista. É bizarro, gente. Já chega assim, você é da onde? Você aqui? Eu sou do Rio. Eu sou de São Paulo. Já criou-se um climão, né? É incrível. Mas a gente se odiava, a gente era muito diferente. Nossa, gente, a gente não é muito diferente hoje em dia, eu não diria não. Eu acho que a gente é bem parecido em alguns fatores, mas não vem ao caso. Mas já começa com isso, né? Eu sou do Rio, ela é de São Paulo, e aí você cria meio que um ranço. Só que o que uniu a gente? Gente, só tem como o ser humano se unir. É o que? Através do desespero. A gente dormia nesse quarto compartilhado com essa menina que era uruguaia, e minha Nossa Senhora, gente, ela era muito porca. Ela não era só muito porca, ela era, tipo assim... Eu ia falar uma palavra, mas eu acho que não fica legal falar nisso assim, gente. Mas ela, assim, ela tinha algum probleminha, tá? Ela tinha algum probleminha, não é possível. Eu sei que vocês já entenderam a palavra que eu ia falar, me desculpa, mas... Ela tinha alguma coisa, gente, porque ela não tinha noção nenhuma. Acho que essa é a palavra perfeita, noção. Ela não tinha noção nenhuma. Não era nem de problema, ela não tinha noção. A gente passou por cada situação, gente, com ela. Ela trabalhava no aeroporto, então às vezes ela chegava de madrugada e às vezes ela saía muito cedo, ela dormia o dia todo. Mas assim, ela queria ficar no quarto o dia todo com a luz apagada. E tipo, quando você compartilha quarto, você tem que ter algumas consciências que não tem como, sabe? Então, tipo assim, 10 da noite e 10 da manhã é o limite máximo. 10 da manhã tem que abrir a janela. E 10 da noite não pode mais fazer barulho. Beleza, suave, tranquilo. Sendo que ela queria ficar, tipo assim, 2 horas da tarde dormindo. E aí não tem como, né, gente? As pessoas também têm o direito de usufruir, né, do quarto. E também podem querer viver, né, o dia, a luz solar, se maquiar, né, viver coisas assim. Mas ela não tinha muita noção. Então a gente passou por algumas situações com ela. Ela roncava muito alto e ela fedia. Gente, ela fedia porque ela não tomava banho direito. A gente dividia o mesmo banheiro, né? Nós 3 dividíamos o mesmo banheiro. As outras 2 meninas tinham banheiro no quarto, dividiam entre elas o banheiro delas. Então, gente, a gente pegou várias vezes, tipo assim, ela ficava horas e horas no banheiro. A gente entrava no banheiro, a gente começou a perceber que, tipo, o que ela tá fazendo no banheiro tanto tempo se a banheira tá seca? Porque aqui tem muitas casas que tem banheira, né, com chuveiro, né, e tal. E a banheira tá seca. A gente percebeu que ela tava tomando banho na pia. Sim, gente, tomando banho na pia. Isso que ela não devia estar tomando banho, gente. Ela devia estar só lavando as coisas mais essenciais, né, ali, uma priquita, um negócio assim, né. Era isso que ela devia estar lavando só, gente. Sim. E vocês vão olhar e vão falar assim, nossa, será que existe? Existe, gente, acontece sim, tá? Acontece. E o meu amigo uma vez fez intercâmbio, ele me contou umas coisas e eu falei assim, não é possível. E agora eu falo assim, sim, gente, é possível sim. É possível sim. Fora outras coisas que eu já ouvi que eu posso estar falando mais pra frente, mas enfim, não veio o caso agora. Mas ela tomava banho na pia, gente. E aí a situação se agravou quando a gente começou a ter uma convivência um pouco melhor, porque, né, a gente teve que, já que nós estávamos morando juntas, chegamos, e a Isabela, parece que o meu caminho da Isabela foi traçado para estar junto, gente, porque a gente demorou a arrumar emprego o mesmo tempo, a gente arrumou emprego no mesmo momento, assim, uma coisa de louco, bizarra. E a gente começou a sair juntas, a gente ia para os lugares mais baratos, a gente ia muito para Dice, pro pagode, porque era barato, a gente conseguia ir, e a gente tem que socializar também, senão era depressão na certa. E a gente tinha acabado de chegar, né, aquela coisa toda, a gente acabou se ajudando, se auxiliando em muitos momentos.
Então, esses nossos amigos, cada um foi arrumando emprego, é isso que eu tô te falando. Cada um vai ter uma experiência. Esse amigo Guilherme, ele arrumou emprego na primeira semana que ele chegou aqui já num pub. Então, cada um vai ter uma experiência, cada um vai ter um negócio ali, né, uma resolução. O Igor, ele começou a fazer delivery. E, nossa, o Igor me ajudou muito no começo, porque ele não usava o cartão dele de passagem. E o meu cartão de passagem demorou muito pra chegar. E eu não podia ficar pagando R$2,60. Era muita coisa pra ficar pagando R$2,60 todo dia pra ir pra escola e voltar. Ele me emprestou o cartão dele, mesmo isso não podendo, tá, gente? Mas ele me ajudou. Quando eu fui fazer o meu coisa da imigração, eles só aceitavam, não sei se ainda é assim, mas eles só aceitavam cartão físico. E eu não sabia. E aí eu falei assim, meu Deus, o cara falou pra mim, eu te dou 20 minutos pra arrumar um cartão físico. Se você conseguir, ótimo. Aí eu continuo o seu processo. Senão, você vai ter que aplicar de novo. Eu falei, não! Aí o Igor tava perto, ele falou, calma aí, tô indo aí. Eu transferi o dinheiro pra conta dele, ele me emprestou o cartão físico dele, eu fui lá e paguei. E eu consegui. Então, Igor, muito obrigada. Você me salvou muito. Assim como a gente se ajuda, sabe? A gente fazia a nossa família ali, né? A gente vai se ajudando. E aí a gente começou a trabalhar juntas, voltando pro assunto da Isabela, né? Então, a gente acabou se tornando amigas, né? Foi uma convivência, assim, um pouco turbulenta no começo, mas depois foi melhorando. E aí, o que mudou tudo, né? O que fez a gente se aproximar ainda mais? O que se aproxima? O que faz você se aproximar das pessoas, gente? Isso mesmo, catástrofe. Teve um dia que a Isabela, não sei se ela acordou, se ela ia sair pra trabalhar, não sei o que houve, que ela chegou. Gente, eu sei que ela chegou e a menina... Olha, o que eu vou contar aqui, você vai falar assim, que nojo. Mas gente, fazer o quê? Acontece. As pessoas fazem isso, né? E a gente tem que contar a realidade. O povo quer saber a realidade. Gente, essa menina simplesmente deixou um absorvente usado, aberto no chão do quarto. Eu lembro perfeitamente do áudio que a Isabela me mandou. Ela falou assim pra mim, chega, não dá, não consigo mais, essa menina tá me tirando do sério. E naquela época eu não conhecia a Isabela tão bem quanto eu conheço hoje, mas hoje se torna, óbvio, a gente ri da história da situação, mas hoje eu consigo entender o quanto aquilo abalou ela, porque hoje eu conheço muito mais ela. Então, eu lembro dela falando, eu não consigo mais. Eu não consigo mais viver com essa menina. Ela é muito porca. Ela é isso, aquilo, outro. Amiga, eu não sei se você vai comigo, mas eu tô indo embora. Eu vou me mudar. E aí começou a nossa busca por quartos compartilhados entre só nós duas. E vai aqui, vai ali, faz entrevista. E ela vai, eu não podia, ela podia ir. E aí vai, valor, aquela coisa toda. Achamos um que a gente conseguia pagar. Era um pouco mais caro, era 625, compartilhado. Não era tão grande, não era tão bom quanto esse que a gente morava. Mas a casa era numa localização muito boa, que era em Smithfield. Pra quem conhece Dublin vai saber, é muito boa. Dava pra fazer as coisas mais a pé. Então, melhorou um pouquinho, sabe? A nossa correria ali do dia a dia. Ficava mais no centro pra trabalho, ficava tudo melhor. Nossa, eu acordava antes, sei lá, 1h30 antes do meu trabalho pra eu poder conseguir me ajeitar e pegar o ônibus e tudo mais. Eu já tava trabalhando de manhã, já tinha conseguido meu emprego, ela também, mas ela trabalhava à noite, eu trabalhava de manhã, então com esse outro emprego eu podia acordar, tipo, meia hora antes que eu tava no meu trabalho. Era assim, tipo, essa diferença. Então eu conseguia dormir 1 hora a mais, né? E aí a vida foi melhorando um pouquinho, as coisas vão melhorando, a casa. E essa casa que a gente foi morar, eu digo que foi assim... a casa mais legal que eu já morei. A gente morava numa infraestrutura que não era tão ruim. Era um apartamento. A gente dividia com éramos duas. E tinham mais 2 quartos de 2 pessoas. Então, no total, éramos 6 na casa. E um banheiro. Mas a gente não tinha problema com isso. A dinâmica funcionava muito bem. E eu digo que essa casa que a gente morou foi ali que a gente foi muito feliz. Nossa, essa casa a gente foi muito feliz. Porque o primeiro grupo dessa casa eram as meninas, a Monique e a Renata, que elas eram um casal. Era o Lucas e o Fê, que eram amigos e gays. Ah, por que vocês estão falando isso? Porque eu preciso falar. E eu e a Isabela. E aí, gente, a gente no começo era uma coisa assim, muito, sabe, tímida, não sabia, porque as meninas que moravam lá antes, elas eram muito problemáticas. E o pessoal contou pra gente isso depois, a gente entendeu. E eu e a Isabela, a gente casou
tão bem com a galera da casa. Nossa, a galera era tão divertida. A gente fazia almoço junto, de domingo. A gente fazia várias coisas junto. A gente chegava, a gente ria, a gente botava música. A gente celebrava aniversários. Então, assim, era um clima muito gostoso. As meninas depois foram embora e chegou o João e o Cameron no lugar delas. E aí mesmo assim, tipo, as meninas eram muito legais. Mas, nossa, o João e o Cameron, eles também são amores da minha vida. Eu sou apaixonada no João e no Cameron. Porque eu digo que eles são, assim, pessoas incríveis, maravilhosas. Sério, o João e o Cameron, eles já me ajudaram muito também. Eles sempre conversaram comigo, a gente sempre sentou, a gente botava filme, a gente fazia muita coisa. Nossa, eu amo vocês. João e Cameron, eu amo vocês. Assim como eu amo o Fê e eu amo muito o Lucas também, que a gente viveu momentos incríveis. O Lucas gostava de cantar, e a gente cantava, e a gente ria, a gente se zoava. Então, assim, por mais que tivessem tretas às vezes, né, por conta de luz, de tá gastando muita luz, tá demorando no banheiro um tempinho a mais, aquela coisa toda, a gente tem umas tretas. Mas a gente, cara, a gente era muito feliz, a gente se dava muito bem. Tipo, a gente sabia conversar e a gente, nossa, a gente era um clima tão gostoso. Só que as pessoas começaram a ir embora, e aí a rotatividade vai mudando, e as prioridades da casa vão mudando, e os estresses vão vindo, e aí dividir o quarto já não tava mais tão legal. A gente começou a entrar num clima muito bosta, eu e a Isabela. A gente entrou num clima muito, assim, pesado, mas eu acho que é porque eu tava passando por alguns problemas e ela também. E a gente já tava conseguindo construir uma estabilidade. E quando você tá conseguindo construir uma estabilidade, você começa a ter coisas e coisas e coisas e começa a ficar sem espaço e aí aquilo também vai dando estresse. Gente, aqui a vida é como se fosse um Big Brother. Hoje eu entendo o porquê as pessoas discutem no Big Brother. Porque a gente não tem como. Quando a gente convive, né, viver em convivência com a nossa família, é uma coisa diferente, é a nossa família, sangue do nosso sangue, a gente acaba tolerando uma coisinha mais ou outra. Mas quando você está morando num lugar com outras pessoas, que têm outras culturas, outros costumes, é completamente diferente. O Lucas e o Fê, eles eram do interior de São Paulo, se eu não me engano. E o João era de Santa Catarina. Não, ele é do Paraná, perdão. O João é do Paraná. E o Cameron também é de São Paulo. Então, você começa a conviver com pessoas que têm perspectivas, ideais, muitas coisas diferentes do seu. Vocês não sabem como morar em outro estado faz diferença. Se morar em outro estado faz muita diferença, você imagina morar com alguém de outro país, o quão diferente é. E aqui a gente descobre tudo isso, sabe? Então, hoje eu entendo porque as pessoas brigam por conta de feijão no Big Brother. E tá tudo bem, galera. Tá tudo bem, tá tudo certo. É isso mesmo, sabe? Cada um tem que olhar pra si um pouquinho, às vezes, também. E a gente também aprende muita coisa sobre convivência, sobre... Eu vim de uma família, de uma casa que eu sempre tive que dividir muito, então dividir não era um problema pra mim, mas às vezes você esbarra com alguém que o problema é dividir sim. Então, você tem que dividir, às vezes, uma prateleira de geladeira, gente, um freezer, sabe? Então, são pequenos detalhes que se, às vezes, você também não der um passinho pra trás, não se colocar no seu lugar de insignificância, vira uma convivência difícil e complicada, né? Mas tem gente que, infelizmente, não sabe lidar com isso e acaba atrapalhando a experiência das outras pessoas. Mas isso é um assunto para outro momento, talvez, não para agora. E aí eu mudei de casa e aí a Isabela parou de falar comigo, gente. A Isabela parou de falar comigo, ficou um tempo sem se falar. Mas a gente agora tá na mesma sala da faculdade, então... A gente não teve muita opção, a gente teve que conversar sobre, resolvemos os nossos assuntos e agora está tudo bem de novo. Eu acho que a gente aprendeu também uma lição, e, enfim, é um assunto talvez para outro momento, é um assunto que eu quero deixar mais para o lugar de moradia, por mais que eu já tenha entrado nele bastante aqui hoje nesse episódio. Mas, voltando para esse lugar de experiência aqui na Irlanda, da chegada, né, de tudo, então, eu consegui arrumar um emprego, eu fiquei nesse meu emprego... durante todo esse tempo que eu tava aqui, eu saí apenas esse ano, em 2026. Então, eu arrumei em maio de 2024 e vim pra cá agora só em 2026, né? A sair de lá, que eu vou também deixar pro lugar de trabalho. E aí, desse lugar de trabalho, eu vou falar das pessoas que trabalharam comigo. Eu acho que vai ser mais interessante do que eu ficar falando só aqui. Mas essa basicamente é a minha história aqui em Dublin. Então, foi muito difícil quando eu cheguei. Se eu não tivesse tido essa assistência, eu acho que teria sido muito complicado.
Uma coisa que pesa muito aqui também, que muita gente fala, é questão de clima, né? Ah, e o clima, como é que é na Irlanda e tudo mais? Gente, pra mim foi indiferente, sabe? É frio, tá? Já sei que é frio. Acho que o pessoal exagera muito, tipo, ai, tem nenhum dia que não chove. Ai, gente, às vezes tá dando uma garoa e esse povo tá falando, ai, para de chover. Gente, vamos parar também com esse drama. Ai, pelo amor de Deus, eu não tenho paciência pra isso, não. Gente, eu acho que se eu deixar o clima definir o meu humor, acontece que muda o nosso humor? Muda. Eu não imaginava que era tão real, mas muda. Mas se eu deixar sempre o clima definir o meu humor, gente, eu nunca vou estar feliz. Então eu tenho que buscar coisas que me deixem felizes também, sabe? Eu tenho que buscar momentos em que eu vou estar com os meus amigos, com as pessoas que eu amo, de uma conversa. Terapia é muito importante pra mim, quem mora aqui, em todo lugar, na verdade, mas enfim. Então, o clima pra mim não é uma coisa que me incomoda tanto. Comparado ao transporte aqui, depois que você mora aqui há um tempo, você começa a reclamar do transporte, porque você começa a reclamar e ver da situação, do quanto poderia ser melhor, mas ao mesmo tempo, se eu olhar pro Brasil, pelo menos ali no Rio de Janeiro, em alguns fatores eu penso assim, putz, mas o transporte aqui pelo menos funciona um pouquinho melhor, então, tipo, eu gosto bastante, eu pago €1 com o meu ticket de estudante, então, tipo, tem o Rio Card daqui. Ah, pra você que tá vindo, se você for usar o ônibus, uma informação importante, aqui eles não aceitam, não dão troco, tá? Então, se você quiser pegar o ônibus, você chegou e quiser pegar o ônibus pra ir pro seu hostel, precisa que não quer gastar com táxi, inclusive tem como, mas, então, eles não aceitam dinheiro. Um amigo meu uma vez foi pagar com €100 que ele tinha só na época e não dava troco. E aí ele ficou tipo assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu acho que ele conseguiu trocar o dinheiro e tal. Mas, aqui eles não dão troco. Então, cuidado com isso, tá, galera? Estejam sempre com moedinhas. É R$2,60 a passagem, se eu não me engano. E aí você bota lá um negocinho e o cara te dá um papelzinho, tá? Então, é uma informação bem importante em relação a transporte. O visto, quando a gente chega, né? A gente tem que ligar lá e agendar na imigração. E aí eles marcam um dia pra você ir lá, fazer a entrevista, pagar os €300 que tem que pagar do visto, comprovar a sua renda. Eu fiquei muito receosa na época de usar o dinheiro que eu tinha e falar assim, mas eu preciso ter, acho que na época eram, quantos euros que eu tinha que ter na época? Putz, não vou lembrar, galera, desculpa. Não sei se era 3.600. Eu falava, meu Deus, tem que ter 3.600, mas eu tenho que comer, como é que eu vou fazer? Não é isso, gente. Você tem que ter 3.600 quando você entra. Daquele dinheiro que... Eu acho que é 3.600, agora foi pra 4 e pouco, né? Alguma coisa assim. Mas daquele dinheiro, se você for usando, você só precisa, tipo assim, entrei dia 24 aqui em Dublin, dia 24 de abril. No dia 24 eu tenho que ter 3.600. Se o dia que eu for na imigração for, sei lá, dia 5 de maio, dia 10 de maio, não preciso mais ter esse valor, porque eles vão puxar o extrato e aí eles conseguem ver, né, o que você usou, que você precisou comer, que você pagou moradia. É só pra eles terem noção que você entrou com aquele valor aqui. Era uma dúvida que eu tinha e era muito importante. Eles vão exigir a carta da escola, eu acho, né? Seu passaporte, que você tem que levar. Esteja com um cartão físico do seu banco ali ainda. Eles aceitam o Wise e tudo mais. Então, esteja com o seu cartão físico. Não sei como está a situação agora do tempo de aprovação para quando você chega. Porque quando eu cheguei, foi muito rapidinho. Eu consegui agendar bem rápido para, sei lá, eu cheguei dia 14 de fevereiro. Meu agendamento estava para... março, um mês depois quase, também não foi tão rápido assim, mas estava para um mês depois. E consegui ir, fui, mó de boa, 10 de março, eu acho que foi isso. E de lá eu já saí com... Não lembro se eu já saí com o meu cartão. Meu cartão chegou em casa. Chegou uma semana depois, chegou bem rápido. Mas eu não sei como é que tá agora, porque a gente tá com problema na imigração de datas, né, de entregas. Então, se você tá vindo, esteja sempre ciente em relação a isso. Conversa muito com a agência que você tá vindo, ou com a pessoa que está te auxiliando, o que for, né, se você está vindo por conta própria, em relação a essa situação da imigração, porque eles estão demorando um pouquinho, eles estão bem enrolados. Vocês vão ver que aqui é um país que cartas são usadas, que as coisas são um pouco mais lentas do que no nosso país em relação a isso. Então, é uma situaçãozinha, às vezes, que a gente passa aqui ou outra, mas não tenham medo, tá? Tudo se resolve, tudo se tem jeito, e eles estão cientes de tudo que está acontecendo no país deles. Não precisam ficar tão preocupado. Aluguel aqui é muito caro,
né? Custo de vida de aqui também é muito caro. A pessoa fala assim, ai, mas você tá ganhando em euro. Sim, amor, mas eu tô gastando em euro também. 800 euros num aluguel de um quarto, praticamente, é muito caro. Com 800 euros a gente faz muitas coisas, muitas viagens. Com 800 euros você faz uma viagem de uma semana, ou até mais, dependendo de onde você for. Então, é muito dinheiro. É muito caro. Eu ganho em euro, mas eu também gasto em euro. Se eu ganhar 2.000 euros no mês, eu tô gastando 800 desses só com aluguel. Então, é caro sim. Claro que se você dividir um quarto e tudo mais, é mais barato, mas mesmo assim ainda é caro, né? Pagava 625 para dividir um quarto ali pequenininho com a Isa e ainda assim era muito caro, né? Se fosse 400 talvez eu preferiria, mas a gente sabe que a gente às vezes paga um preço muito alto, né? Não tô dizendo no caso da dividir a quarto com a Isa, eu sempre gostei de dividir o quarto com ela. A gente sempre funcionou muito bem, apesar dos nossos atritos, mas a gente sempre funcionou muito bem. Mas, às vezes, você dividir o quarto com alguém que você não se dá bem, você paga com a alma, né? Vamos botar assim. Então, às vezes, é melhor pagar mais caro financeiramente do que com a alma. É menos uma terapia, né? Menos um custo. Já ajuda. Então, é isso. A alimentação aqui eu gasto em torno de 40, 50 euros por semana com alimentação, né? Indo ali no mercado comprando uma proteína, uma coisinha. Depende muito do quanto você come também, se você come mais saudável, se você tem alergias, né, lactose, esses glúten, essas coisas assim. Mas aqui você consegue achar as coisas bem fácil, o acesso é bem melhor, né? Você consegue comprar, sei lá, uma mozzarella de búfalo ali, né, que no Brasil é mais caro, um salmão, aqui, tipo, você acessa muito melhor. Então, depende muito do que você vai comer também, mas o custo aqui tá bem mais caro mesmo, principalmente por conta da guerra, né? Mas não é algo impossível de se viver, sabe? Eles dizem que o estudante ele pode trabalhar 20 horas apenas, né? Segundo lei e tudo mais. Com 20 horas realmente você sobrevive, tá? Você consegue sobreviver. Mas a gente geralmente costuma ter mais do que um emprego aqui, né? Então, você tem 2 empregos ali de 20 horas, às vezes, ou um de 20, um de 10, né? Já ajuda um pouquinho mais. Então, tem que ter um pouco dessa garra, tem que ter um pouco dessa consciência também de que, gente, você vai trabalhar, você é imigrante, tá? Então, você pode dar sorte de trabalhar, às vezes, num lugar mais tranquilo, mais calmo, sim. Mas você vai trabalhar, você é imigrante. Eu vim de um trabalho que exigia bastante de mim. Ser professora exigia bastante de mim, então eu já trabalhava bastante. Aqui, inclusive, eu trabalho bastante, mas eu não tenho aquele peso de trazer o trabalho para casa. Então, isso para mim já ajuda um pouquinho. Amo ser professora, amava ser professora. Tenho muito orgulho da profissão que eu tenho ainda aqui, né? Mas, de ser professora, eu digo, mas é um trabalho que é muito trabalhoso realmente no nosso país e não é valorizado. Aproveitei aqui uma crítica social, espaço para fazer uma crítica social. Valorize seus professores, isso mesmo. Um beijo para todas as minhas antigas professoras. Amo vocês. E para minhas colegas de trabalho também. Mas enfim, voltando aqui ao assunto da Irlanda. Hoje eu tô bem aérea, gente. Acho que eu tô nervosa com o meu trabalho. Desculpa. Ai. Mas acho que eu falei um pouco aqui nesse podcast coisas que eu gostaria de ter ouvido antes, quando eu cheguei. E digo a vocês que a Irlanda muda a gente. Pra mim, no meu caso, acho que mudou pra melhor. Eu me tornei uma pessoa bem mais calma, bem mais tranquila, bem mais serena. E isso me ajudou bastante. Eu não me arrependo de ter vindo pra cá. Foi, acho que, uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida. Apesar de doer em relação à saudade, em perder momentos. E às vezes não ter um colinho ali, né? Um abracinho. Ai, eu vou ficar emocionada, eu vou chorar, desculpa. Mas eu amo morar aqui. Era o sonho da minha vida e eu consegui realizar isso. E eu sou muito feliz que eu tive essa coragem. E eu acho que eu nunca tive essa consciência antes, até alguém falar pra mim. E quando as pessoas falam pra mim que ai, você é muito corajosa, porque você foi pra um outro país e começou do zero e tudo mais. E, gente, é isso. É muita verdade. É você começar do zero, é você começar a sua vida do zero. E, tipo, tem gente que vem e não se identifica. E tá tudo bem também, sabe? Cada um vai ter uma prioridade, cada um vai ter um destino. Mas eu tô vivendo o sonho da minha vida. Esse era o sonho da minha vida, vir pra Irlanda e fazer o meu intercâmbio e morar fora. Esse era o sonho da minha vida. E eu consegui, eu tô aqui. E é muito difícil. A gente tem que abdicar de muita coisa. Mas vale muito a pena pra mim, sabe? Porque as pessoas que me amam e entendem sobre isso, que sempre, é o que eu sempre falei, tipo, sempre foi o meu sonho, né? E essas pessoas sabem disso,
E então elas entendem isso. E mesmo que elas não entendessem, gente, mesmo que você tá vindo e as pessoas que não te apoiam, né, seus pais ou quem for seus amigos não te apoiam sobre isso, você tem que fazer por você. Faça por você. E, gente, hoje eu olho e eu falo assim, foi a melhor decisão da minha vida. Sério, eu realizei o meu sonho. Eu sou tão. Eu realizei não só o meu sonho do intercâmbio, mas eu tô aqui realizando o meu sonho de ser independente, de saber que eu consigo. De saber que eu consigo viver sozinha, sabe? Eu consigo trabalhar, eu consigo pagar minhas contas, eu consegui provar pra mim mesma. Então, pra mim vale super a pena. Eu amo esse lugar verdinho. Óbvio, tem as coisas que eu não gosto, que me irritam muito, mas que vai ficar para um outro dia, porque já tá bem longo esse podcast de hoje. Mas eu amo ter me mudado pra Irlanda e eu amo viver aqui. E tem coisas que só vão cair na ficha depois de um tempo mesmo, sabe? Eu demorei 6 meses pra perceber que eu tinha me tornado independente, que eu não tava mais morando na casa dos meus pais e que, tipo assim, eu tinha saído de casa. E agora, só agora, eu percebo que realmente eu sou uma adulta que paga contas, que vive por mim mesma e que faz as escolhas da minha vida. E ainda tô num processozinho, mas é isso, sabe? Só depois de um tempo as coisas vão acontecendo e vão cair na ficha. E a Irlanda me ajudou muito, muito, muito quanto a isso. E eu sou muito feliz. Cometi erros, cometi acertos, cometi loucuras e fiz o que tinha pra fazer. E foi a minha história. E cada um vai ter a sua história, cada um vai ter a sua vida. E o importante é a gente viver. A gente tem medo, a gente tem receio, mas o importante é a gente fazer. Sabe? A gente nunca vai ter a resposta daquilo que a gente nunca tentou. Então, às vezes, é melhor tentar e dar certo e saber que eu conseguia do que ficar parada ali e não conseguir. Às vezes é melhor tentar, errar e saber que não deu certo do que também não ter essa resposta. Então, eu sou do tipo de pessoa que eu gosto muito mais de ganhar uma resposta do que não saber a resposta. Viver ali sem saber o que aconteceria não é muito a minha praia. Então, essa intensidade, essa impulsividade que eu tenho pra esse lado, eu amo. Isso me ajuda muito. E foi isso também que me impulsionou a vir pra cá, eu acho, sabe? Esse medo, mas é um medo que não me para. Eu acho que é isso, sabe? O grande lance da vida é fazer mesmo que com medo, sabe? Essa frase bem clichê, mas é mais pura verdade. Bom, acho que é isso. Acho que eu falei bastante hoje. Se você ficou com alguma dúvida, você coloca aí embaixo. Desculpa a minha emoção. Eu já falei que eu tô um pouco tensa porque eu tenho um trabalho pra apresentar hoje. Talvez, que não seja certo. Porque eu sou aquele grupo que tá no limbo, sabe? Se vai dar tempo, se deu. Se não der, não deu. Enfim. E eu vou contar pra vocês um pouquinho mais sobre essa experiência do trabalho mais pra frente. E mais outras coisas. Temos moradia, temos trabalho pra falar, né? Várias coisas assim. Acho que eu falei bastante de moradia. Não sei se vale um podcast só sobre isso. Me conta aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso. E a gente vai conversando sobre. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Acho que esse é o episódio que até agora eu mais gostei de fazer, aquela que gravou o segundo episódio, mas ficou muito legal, gostei bastante. Espero que tenha dado tudo certo, porque outro dia eu gravei um que o som deu ruim, mas enfim, faz parte. Se a gente quer fazer as coisas, a gente tem que entender que problemas técnicos também acontecem, não é verdade? O dia aqui tá lindo, se você só tá me ouvindo. E eu espero que meu trabalho dê tudo certo hoje. Me desejem sorte. Mandem pensamentos positivos aí na hora que eu lançar esse podcast. O professor pode estar corrigindo o meu trabalho, né? Vai que ele fica muito feliz e contente quanto a isso. Já seria muito legal. Enfim, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Tchau!